Fala, meus queridos, beleza? Pessoal, agora resolução da prova do Enem de 2019, beleza? Então vamos lá, ó. Seguinte, é importantíssimo fazer resolução de vestibulares anteriores, legal? Então pega esses vestibulares do Enem anteriores e tente resolver. Então, sem perda de tempo, vamos fazer a primeira questão. Eu acho que eu estou com a prova amarela e a primeira questão de química é a questão de número 93. Pessoal, modelos atômicos. Ele diz assim, ó, em 1808, Dalton publicou o seu famoso livro intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química, no qual continha os 5 postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria fundamentada no método científico. Esses postulados são enumerados a seguir. 1. A matéria é constituída de átomos indivisíveis. 2. Todos os átomos de um mesmo elemento, etc. 5 itens. Aí ele fala assim, pessoal, após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria. Natureza elétrica da matéria, você deve se lembrar, modelo de Thomson. A composição e organização do átomo. Quem descobriu que o átomo tem núcleo foi Rutherford. E a quantização da energia no modelo atômico, modelo quântico, modelo de Bohr. Ele diz assim, ó, com base no modelo atômico atual, que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? Então, desses 5 itens aqui, ó, desses 5 postulados de Dalton, qual é o que está certo ainda hoje? Então, vamos começar, pessoal. Item 1. A matéria é constituída de átomos indivisíveis. A gente sabe que dá para dividir um átomo. Aliás, um átomo tem subpartículas, né? Rutherford descobriu isso daí. Tem um núcleo, tem uma eletrosfera, dá para tirar o elétron do átomo, por exemplo, dá para dividir o átomo, então o átomo não é indivisível. Esse item, à luz do conhecimento atual, a gente sabe que está errado. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Pessoal, errado. Quando a gente descobre os isótopos, a gente percebe que eu posso ter átomos do mesmo elemento químico com massas diferentes. Então, esse item aqui também está errado. Item 3. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Pessoal, hoje a gente sabe que isso está errado também, porque os isóbaros são átomos de elementos diferentes, mas que têm a mesma massa. Então, esse item de Dalton também está errado. 4. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. Pessoal, nas reações químicas, realmente eles mantêm a identidade, mas eles não são indestrutíveis. Uma reação nuclear, ela pode quebrar um átomo, pode destruir um átomo. Nas reações de transmutação, quando o elemento se transforma num outro elemento químico, a gente destrói aquele, né, elemento original. Então está errado. Item 5. Átomos de um mesmo elemento combina com átomos de outros elementos em proporção de números inteiros pequenos para formar compostos. Galera, isso daqui é a única coisa que hoje, né, a gente considera certo. À luz do conhecimento atual, desses 5 itens, só esse quinto aqui é verdadeiro. A gente sabia na época, né? Dalton sabia na época, e hoje a gente confirma que você pode ter átomos combinando-se entre si, e essa combinação é sempre feita em proporção com números inteiros e geralmente números pequenos. Se você pegar, por exemplo, ó, H2O,
a proporção é de 2 para 1. 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Se você pegar a amônia, por exemplo, a proporção é de 1 nitrogênio para 3 hidrogênios. Então, os átomos combinam-se, sempre numa proporção inteira com números pequenos. Exercício 93, a alternativa correta, letra E de elefante. Beleza? Pessoal, agora questão de número 94. Ó, para realizar o desentupimento de tubulações de esgotos residenciais, é utilizada uma mistura sólida comercial que contém hidróxido de sódio, a famosa soda cáustica, e outra espécie química pulverizada, em forma de pó, né? Um sólido pulverizado. Quando é adicionada água a essa mistura, ocorre uma reação que libera gás hidrogênio e energia na forma de calor, portanto, uma reação exotérmica, aumentando a eficiência do processo de desentupimento. Considere os potenciais padrão de redução da água e de outras espécies em meio básico expressa no gráfico, tá? Então, aqui nós temos o da água e nós temos depois mais 5 substâncias, beleza? Aí ele falou assim, ó, qual é a outra espécie que está presente na composição da mistura sólida comercial para aumentar a sua eficiência? Queridos, ele diz que você tem o meio básico, né, NaOH, tem água e vai liberar gás hidrogênio. Pessoal, se você olhar nos dados que o exercício está fornecendo, a única que libera gás hidrogênio é justamente a redução da água. Tá vendo aí, ó? 2H2O, mais 2 elétrons, libera gás hidrogênio, libera hidroxila. Beleza? Então, essa daqui é a equação de redução que vai ocorrer no sistema. Legal? Por quê? Porque ela vai liberar o gás hidrogênio e o texto fala que libera gás hidrogênio. Beleza? Queridos, se essa daqui vai ser a reação de redução, a gente precisa agora encontrar qual vai ser a reação de oxidação. Beleza? Um detalhe, se essa reação aqui de redução tem um potencial de redução menos 0,83, meus queridos, nós não podemos usar uma equação que tenha potencial de redução maior que esse valor. Porque se a gente pegar uma reação com potencial de redução maior que menos 0,83, quem vai sofrer redução é essa outra substância e não a água. Beleza? Então, por exemplo, ó, eu já posso descartar a segunda reação, porque menos 0,73 é um potencial de redução maior que menos 0,83, e não pode, tá ok? A água tem que ser o potencial de redução maior para ela sofrer redução, para liberar o hidrogênio que o texto comenta, beleza? Posso descartar também essa terceira equação aqui, ó, porque menos 0,22, pessoal, é maior que menos 0,83 e não pode ser, certo? Esse daqui, ó, menos 0,83 tem que ser o potencial de redução maior para garantir que a redução vai ser com a água. Menos 0,58 eu descarto também, porque menos 0,58 é maior que menos 0,83. Então a gente ficou aqui com a penúltima reação, né? Menos 2,33 é menor que menos 0,83 e menos 0,88 também é menor que menos 0,83. Tá joia? Só que é o seguinte, ó, se essa reação aqui, a primeira, vai ser a reação de redução, porque eu preciso que produza gás hidrogênio, a outra equação que eu vou usar tem que sofrer oxidação. Legal? Então, nós vamos ter que inverter
a outra reação, porque ela será a reação de oxidação. Gente, se eu inverter as duas reações possíveis, seria o alumínio que estaria sofrendo oxidação e seria o ferro. Mas se você olhar nas alternativas, nós temos o alumínio, mas nós não temos o ferro. Tá vendo? Nós temos o hidróxido de ferro. Legal? Não pode. Tem que ser o elemento químico ferro, porque se a reação for invertida para ter a oxidação, é o ferro que vai sofrer oxidação e não tem ferro nas alternativas. Então, galera, a resposta só pode ser o alumínio. Então, a resposta certa para a equação, né, para esse exercício 94, alternativa letra A. Beleza? Gente, ele não pediu, mas vamos escrever a reação que ocorre, né, segundo o texto. É o seguinte, a gente sabe que a água ela vai sofrer a redução, porque vai, né, liberar gás e hidrogênio. Então, essa reação aí de redução eu vou manter. 2H2O mais 2 elétrons, dando H2 mais 2 hidroxilas. Eu vou copiar aqui, ó, H2O, beleza? Mais 2 elétrons. Eu estou copiando aquela equação dada, dando gás e hidrogênio mais hidroxilas. Deixa eu só dar uma verificada aqui no balanceamento. 2H2O, beleza? Mais 2 elétrons e aqui, ó, 2 hidroxilas. Esse potencial aqui, que é o potencial de redução, é menos 0,83 volts, dado no texto. Dá uma olhada lá. Beleza? Agora, nós vamos pegar essa reação aqui, ó, a reação que tem o alumínio sofrendo oxidação. Só que como é oxidação, nós vamos inverter a equação. Então vai ficar alumínio mais 4 hidroxilas, ó, alumínio mais 4, mais 4 hidroxilas, beleza? Produzindo, deixa eu voltar lá, produzindo, pessoal, AlOH4 menos mais 3 elétrons. AlOH4 menos, certo? Mais 3 elétrons. Beleza? Deixa eu só dar uma confirmadinha se é isso mesmo. Al mais 4 hidroxilas. Beleza? Produzindo Al, isso mesmo, tá certinho. Esse potencial aqui vai ser o potencial de oxidação. Legal? Como ele deu o de redução, aqui, ó, menos 2,33 e o alumínio vai sofrer oxidação, nós vamos trocar o sinal, mais 2,33 volts. Agora eu vou somar as equações. Mas você lembra? Eu só posso somar quando o número de elétrons de um lado for igual ao do outro lado. Aqui tem 2, aqui tem 3, desse jeito eu não posso somar. Beleza? O que eu faço? Eu multiplico a de cima por 3 para ficar 6 elétrons e multiplico a de baixo por 2 para ficar 6 elétrons. Beleza? Então vai ficar assim, ó, multiplicando por 6. Aqui, por 3, aqui vai ficar 6. Legal? Aqui, pessoal, ó, vai ficar 6 também. Estou multiplicando tudo por 3. Beleza? 6. Aqui vai ficar 3. Aqui vai ficar 6 hidroxilas. Tá, joia? Estou multiplicando tudo por 3. Agora embaixo eu vou multiplicar por 2. Aqui vai ficar 2. Aqui vai ficar 8, né, pessoal? 4 vezes 2 aqui vai ficar 8. Aqui vai ficar 2. E aqui vai ficar 6. Agora é o seguinte, ó. Eu já tenho o número de elétrons na esquerda igual. Agora eu já posso somar. Inclusive, eu vou cancelar. 6 elétrons eu cancelo com 6 elétrons. Aqui, ó, 8 hidroxilas eu vou cancelar com 6. Sobram 2 desse lado aqui. Beleza? O que deu, então? 6H2O
mais 2Al, beleza? Mais 2 hidroxilas que sobraram na esquerda. E lá na direita, 3H2 mais, pessoal, 2AlOH4 menos. Legal? A DDP dá para, né, simplesmente calcular somando esses dois valores aqui. Vai dar mais, deixa eu ver se eu já fiz essa conta aqui, parará, dá mais 1,5 volt. Se deu positivo, significa que essa reação é espontânea. Isso corrobora que a letra correta é a letra A. Tá certo? Você tá vendo aí, ó? Você tem água, o meio é básico, né? Porque tem hidroxila, o alumínio vai sofrer oxidação, vai liberar o gás hidrogênio e vai liberar mais esse subproduto aqui. Certinho? Então, exercício de número 94, queridos, alternativa letra A. Legal? Agora a gente vai fazer o exercício 98. Ele fala assim, ó. O odor que permanece nas mãos após o contato com alho pode ser eliminado pela utilização de um sabonete de aço inoxidável, constituído de aço inox, 74%, cromo e níquel. A principal vantagem desse sabonete é que ele não se desgasta com o uso. Não se desgasta. Ele não é consumido. Considere que a principal substância responsável pelo odor de alho é a alicina. Tem essa estrutura de número 1 aqui. E que para que o odor seja eliminado, seja transformado na substância 2, na estrutura 2. Beleza? Esse é o responsável pelo cheiro. O sabonete, quando você usa, ele transforma nesse outro aqui. Galera, ele quer saber, na conversão de 1 para 2, o sabonete atuará como... a chave para você responder esse exercício está aqui. Ele fala que o sabonete não se desgasta durante o uso. Galera, o que você está lembrando? Catalisador. Um catalisador, ele participa, pode até participar de uma reação, mas no final ele é regenerado completamente. Então, o catalisador não é consumido numa reação química. Legal? E o texto está claro para a gente que ele não se desgasta. Então, nesse exercício, o sabonete está atuando como um catalisador. Certinho? Leia com atenção o texto que você responde as questões do Enem. Legal? Galera, agora esse exercício 100 aqui, na verdade, é até um exercício mais para física, né? Mas eu vou me atrever a resolver esse exercício, ok? Ele fala assim, ó. 2 amigos se encontraram em um posto de gasolina para calibrar os pneus de suas bicicletas. Uma das bicicletas é de corrida. A bicicleta A é de corrida. E a bicicleta B é uma bicicleta de passeio, bicicleta normal. Os pneus de ambas as bicicletas têm as mesmas características, certo? Exceto que a largura dos pneus de A é menor que a de B. Então, meus queridos, a de A tem uma largura bem pequenininha e a de B tem uma largura maior e o resto é tudo igual. Beleza? Aí ele fala assim, ao calibrar os pneus das bicicletas A e B, respectivamente, com pressões, aqui ele usou uma pressão que ele está chamando de PA, aqui ele usou uma pressão que ele está chamando de PB. Beleza? Ok? Até agora de boa, né? PB. Aí ele fala assim, ó. Os amigos observaram que o pneu da bicicleta A deforma sobre mesmos esforços, isso é importante, mesmos esforços, muito menos que o pneu da bicicleta B. Então veja, pessoal, ó, quando eu coloco o ar, quando eu calibro, o pneu A, ele se deforma menos que o pneu B. Então, esse pneu B aqui, que já era mais largo, ele vai se deformar mais, vai ficar mais largo ainda. Beleza?
Aí ele fala assim, ó, pode-se considerar que as massas de ar comprimido no pneu da bicicleta A, MA, e no pneu da bicicleta B, MB, são diretamente proporcionais aos seus volumes. Pessoal, aqui a gente já matou um item. Ó, ele está falando que a massa de A e a massa de B são diretamente proporcionais aos volumes. Querido, os pneus têm as mesmas características, só que o pneu A ele tem uma largura bem pequenininha e o pneu B tem uma largura maior. Então eu concluo que o volume de B, deixa eu escrever aqui, ó, o volume de B ele é maior que o volume de A. Certinho? E ele diz no texto que as massas são diretamente proporcionais aos volumes. Querido, se você tem um volume de B maior, então dá para concluir que a massa de B é maior que a massa de A. O volume é diretamente proporcional à massa. A massa é diretamente proporcional ao volume. Se o volume de B é maior que o volume de A massa de B é maior que a massa de A. Sossegado? Então, ó, eu já posso tirar a letra C. Ele está falando que as massas aqui, ó, são iguais. Aqui ele falou que as massas também são iguais. E aqui ele falou que a massa de A é maior que a massa de B. Beleza? Não, ó. A massa de B é maior que a massa de A, porque o volume de B é maior que o volume de A. E a massa é diretamente proporcional ao volume. Sossegado? Então eu estou entre as alternativas A e B. Agora eu tenho que olhar a pressão. Queridos, ele diz que eles estão sob mesmos esforços. Então eu concluo que a força exercida em A é igual à força exercida em B, mesmos esforços. Legal? Só que a gente sabe que força, que a pressão, ela é força dividido pela área, tá? Então a força, pessoal, é a pressão vezes a área, que é a área. Joia? Pressão vezes a área. Como as forças são iguais, mesmos esforços, quem tem maior área vai ter a menor pressão. Beleza? Onde tem maior área? Pessoal, maior área é lá no B. Beleza? Então, se no B tem a maior área, vai ter a menor pressão. Então, a pressão de A é maior que a pressão de B. A resposta certa, letra B de bola. Beleza? Se os esforços são os mesmos, a força é a mesma. Aí, onde tem a maior área, vai ter a menor pressão. A resposta certa para esse exercício, mesmo sendo mais para física, eu resolvi com você a alternativa letra B de bola. Legal? Bom, agora a gente vai resolver a questão de número 101. Gente, infelizmente essa questão de número 101, ela é mais memorização, mais decoreba, viu? Só que agora você vai saber, nunca mais você vai esquecer isso daí. Ele diz assim, ó, a utilização de corantes nas indústrias de alimentos é bastante difundida e a escolha por corantes naturais vem sendo cada vez mais explorada, né, por diversas razões. A seguir são mostradas 3 estruturas de corantes naturais. Então a gente tem aqui, ó, a bixina, beleza? Que está presente no urucum. Nós temos o licopeno presente no tomate, o beta-caroteno presente na cenoura e na laranja. Beleza? 3 corantes apresentados aí. Aí ele fala assim, galera, a propriedade comum às estruturas que confere cor a esses compostos é a diferença de letra A, cadeia conjugada,
Letra B, cadeia ramificada, átomos de carbono terciário, ligações duplas, né, de configuração cis, átomos de carbono de configuração sp3. Meus queridos, todos eles têm carbono terciário. Beleza? Todos eles, deixa eu ver se é aqui, todos eles têm carbono sp3. Carbono sp3 é quando faz só simples ligações. Beleza? Que mais? Pera. Ó, todos eles têm carbono terciário. Todos eles têm cadeia ramificada. Todos eles, deixa eu ver só se eles têm configuração cis na ligação. Vamos ver. Ó, aqui, pessoal, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, se tem algum cis. Ó, se eu passar aqui vai ter um hidrogênio, esse daqui é trans, esse aqui é trans, esse daqui é trans também. Bom, então esse cis aqui a gente vai descartar também. Legal? Gente, aí é o seguinte, ó, é uma memorização que você vai ter que saber para nunca mais esquecer. Ó, quando nós temos um composto orgânico de cadeia longa, o fato dele ter cadeia conjugada, galera, ele vai apresentar a coloração. E o que é cadeia conjugada? É quando você tem uma simples, depois aparece uma dupla. Depois é uma simples, depois aparece uma dupla. Depois é uma simples, depois aparece... E assim por diante. Quando você tem simples e dupla se alternando numa cadeia aberta, você diz que a cadeia é conjugada. E agora é uma coisa que você vai ter que saber. Quando uma cadeia é conjugada, confere ao composto coloração. Então, se você observar aqui, ó, simples, dupla, esse tem cadeia conjugada. Esse aqui também tem cadeia conjugada, esse também tem cadeia conjugada, por isso que eles apresentam coloração. Joia? Gente, infelizmente, uma questão de memorização, tá legal? A alternativa correta, letra A. Não esqueça mais isso daí. Quando um composto orgânico tem cadeia conjugada, simples e dupla se alternando, ele vai apresentar coloração, certinho? O movimento, né, a ressonância dos elétrons faz com que ele apresente coloração. Aí você tem que memorizar isso para nós. Próximo exercício que a gente vai resolver, exercício de número 108. Estou resolvendo a prova amarela, né, do Enem de 2019. Pessoal, ele fala assim, ó, os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas com uma série de aplicações industriais. Por exemplo, eles estão presentes em grande quantidade nas diversas frações do petróleo. Petróleo, pessoal, é uma mistura homogênea de hidrocarbonetos. E normalmente são separados por destilação fracionada. Por que destilação fracionada? Porque é uma mistura homogênea na forma de líquidos, certo? Com base em suas temperaturas de ebulição. O quadro apresenta as principais frações obtidas da destilação do petróleo em diferente faixa de temperatura. Então veja, ó, até 20 graus Celsius, a gente retira na destilação fracionada os gases, né, que tem baixo ponto de ebulição, gás natural e o gás de cozinha. Lembrando que o gás natural é o metano, CH4, o gás de cozinha é uma mistura de propano com butano. De 30 graus Celsius até 180 graus, a gente retira a gasolina, de 170 a 290 o querosene e de 260 a 350 óleo diesel. Beleza? Aí ele fala assim, ó, na fração 4, ou seja, no óleo diesel, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas. Pessoal, de 260 até 350. Por quê? Gente, quando você vai passar de líquido para gasoso, você tem que romper as interações entre as moléculas. Beleza? Se você precisou de mais temperatura, significa que as interações entre as moléculas eram mais fortes. Qual é o tipo de interação entre moléculas que eu tenho quando eu tenho hidrocarboneto?
força de Van der Waals, dipolo induzido, força de London. Por quê? Porque hidrocarboneto é molécula polar. Tá certo? Então, em todos eles, nós estamos rompendo força de Van der Waals, dipolo induzido. Só que nesse caso aqui, você precisou de mais temperatura porque você tem uma força intermolecular mais intensa. Então, a resposta correta é a letra D. Legal? E por que essa interação ela é mais intensa? Galera, porque a cadeia carbônica é maior. Quando você tem uma cadeia carbônica maior, a interação entre elas é mais forte porque tem uma maior superfície de contato entre elas. Para você separar, tem que dar mais energia, porque as forças de polo induzido são mais intensas. Então a gente marca a alternativa letra D. Ele falou que na letra A de densidade não tem nada a ver, ramificação também não. Aliás, o número de ramificação até diminui, né, a temperatura de ebulição. Sua solubilidade do petróleo é maior, está errado. Como a cadeia carbônica é maior, a solubilidade realmente vai ser maior, mas não é por causa disso, né, que ele vai ter temperatura de ebulição maior. A cadeia carbônica na letra E, mais difícil de ser quebrada, não tem nada a ver, a cadeia não vai ser quebrada, você só vai separar, né, as moléculas uma da outra, não quebra a cadeia. Então a alternativa realmente correta, as forças intermoleculares são mais intensas. As forças de polo induzido no óleo diesel, elas são mais intensas porque a cadeia carbônica é maior. Sossegado? Agora, próximo exercício, pessoal. Exercício de número 114. Você sabe que o ideal é você pausar o vídeo, tentar responder e depois comparar com a resolução. Então, ó, grupos de pesquisa em todo o mundo vêm buscando soluções inovadoras visando a produção de dispositivos para a geração de energia elétrica. Dentre eles, pode-se destacar as baterias zinco-ar, que combinam o oxigênio atmosférico e o metal zinco em um eletrólito aquoso de caráter alcalino, de caráter básico. O esquema de funcionamento da bateria zinco-ar atmosférico está representado na figura. Pessoal, aí ó, essa é a representação da bateria zinco-ar atmosférico. Legal? Ele falou assim, ó, no funcionamento da bateria, a espécie química formada no ânodo é, queridos, seguinte, se é bateria, se é pilha, olha aqui, ó, ele falou bateria, pilha, gerador. Você pode lembrar de duas palavras, deixa eu ver se você lembra, duas palavras. Nós vamos lembrar da palavra crau, e nós vamos lembrar da palavra pipocar, beleza? Quando é pilha, quando é gerador, quando é bateria, você pode usar o crau, pode usar o pipocar. O que significa crau? No cátodo é onde tem a reação de redução. No ânodo é a reação de oxidação. Aqui você pode também, para lembrar, ó, cátodo consoante, redução consoante. Ânodo vogal, oxidação vogal. Certo? Dois jeitos de você guardar. E o pipocar, em pilhas, né, nas baterias, positivo é o cátodo. Nesse caso, ele não está perguntando isso, só que para você lembrar, em pilhas, positivo é sempre o cátodo. Gente, se você olhar aqui na esquerda, nós temos o oxigênio, está entrando e está virando hidroxila. Quando a gente tem uma substância simples, o átomo nessa substância simples tem NOx igual a zero. Beleza? Então, o NOx do oxigênio no O2 é zero. Na hidroxila, pessoal, o NOx do oxigênio é menos 2. O hidrogênio é mais 1. Como tem a carga menos 1, o oxigênio vai ser menos 2. Então, eu sei aqui que o oxigênio, O2, ele está passando de NOx 0 para o oxigênio para menos 2. Isso daqui, galera, é uma redução. O NOx está diminuindo
redução. Ó, grau, cátodo é redução. Então eu já sei que aqui, tá? É o cátodo dessa pilha. Beleza? Bom, se aqui é o cátodo, obviamente aqui vai ser o ânodo. Legal? Vamos ver se realmente é o ânodo. O eletrodo de zinco, zinco metálico, pessoal, é um elemento químico isolado, o NOx é zero. O zinco nas substâncias compostas, nos íons, por exemplo, sempre tem NOx mais 2. Então, nesse eletrodo aqui, o zinco saiu de 0 e foi para mais 2. Aumentou o NOx, oxidação. Beleza? O zinco está sofrendo oxidação. Ó, no cátodo é redução. No ânodo é oxidação. Então eu já sei que o ânodo é esse eletrodo de zinco. Beleza? O que ele quer saber? Ó, opa, pera aí. Ele falou assim, ó, no funcionamento da pilha, né, da bateria, a espécie química formada no ânodo. Gente, no ânodo, a espécie química produzida, tá vendo, ó? A espécie química produzida é o ZnOH4-2. Isso está na alternativa da letra D. O que você achou desse exercício? Tranquilo? Então tá aí, exercício, deixa eu ver qual é o número aqui, 114, alternativa letra E. Beleza, pessoal? Vamos agora fazer o exercício de número 116. Ele fala assim, ó, um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos ao introduzir uma pequena quantidade do material de interesse em uma chama de bico de Bunsen, para, em seguida, observar a cor da luz emitida. O negócio é o seguinte, quando você pega um metal e aquece, né, pega o bico de Bunsen e aquece, esse metal ele vai emitir uma luz. Beleza, pessoal? Certinho? Isso chama-se teste da chama, para você saber qual é o metal. Aí ele diz assim, ó, a cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética ao ocorrer. Queridos, vamos dar uma lembradinha? Quem descobriu esse fenômeno aqui foi Bohr, pessoal. Lembra? A gente teve primeiramente o modelo de Dalton, depois o modelo de Thomson, modelo de Rutherford. O modelo de Bohr é o único que fala dessa transição de energia. Como é que é o modelo de Bohr? Você tem o núcleo positivo e você tem as camadas eletrônicas. Detalhe, Rutherford descobriu que o átomo tem um núcleo e uma eletrosfera, Rutherford. Agora, quem descobriu que a eletrosfera é dividida em níveis de energia, com energia constante, lembra? Energia quantizada, foi Bohr. Legal? E o que ele descobriu? Quando um elétron está em uma camada, ele fica nessa camada para sempre, a não ser que ele receba uma energia externa. Se ele receber uma energia externa, pessoal, ele absorve essa energia e salta para uma camada mais externa. Beleza? O elétron recebeu energia, saltou para uma camada mais externa. Beleza, galera? Ele vai ficar nessa camada mais externa até que você sustenta energia para ele. Porque se você parar de sustentar, a tendência é ele voltar para a sua camada original. Quando ele volta, quando ele sai de uma camada mais externa, vem para uma mais interna ou para a original mais interna, ele libera a energia que havia recebido. E normalmente ele libera essa energia em forma de luz, em forma de fóton. Legal? Então, ó, quando ele absorve energia, ele sai de uma camada mais interna para uma mais externa. Beleza? Ele vai liberar energia, ele vai liberar luz quando ele sai de uma mais externa e vem para uma mais interna.
No caso do metal que ele está dizendo aí, você aquece, os elétrons são excitados. Eles vão para a camada mais externa. Legal? Quando eles voltam, ele vai emitir a luz característica. Tranquilo? Então vamos lá, ó. A luz observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética, no caso aqui o fóton, né? A luz, ao ocorrer mudança da fase sólida para a fase líquida, a gente não tem nada a ver, não ocorre mudança de estado físico. Combustão também não é reação com oxigênio, é transição eletrônica de um nível energético para outro nível energético. Diminuição da energia cinética dos elétrons, errado. Se você está aquecendo, o elétron vai ganhar energia, né? Então a letra C está errada. Agora a letra D, cuidado, ó. Transição eletrônica de um nível mais externo para outro mais interno na eletrosfera atômica, perfeito. Você aqueceu, o elétron ficou excitado, foi para uma camada mais externa. Quando ele volta, é que ele vai liberar fóton, que ele vai liberar energia. Beleza? Na letra E ele fala assim, ó, promoção dos elétrons que se encontram no estado fundamental de energia para níveis mais energéticos. Pessoal, não. Nesse caso, não vai liberar a emissão, né? Não vai emitir radiação, vai absorver energia. Ele vai emitir quando ele sai de uma mais externa para uma mais interna. Exercício 116, alternativa letra D de dado. Um bonito exercício do Enem. Beleza? Agora exercício de número 119, galera. Ele fala assim, ó. Por terem camada de valência completa, alta energia de ionização e afinidade eletrônica praticamente nula, considerou-se por muito tempo que os gases nobres não formariam compostos químicos. Beleza, pessoal? Porém, em 1962, foi realizada com sucesso a reação entre o xenônio, que é um gás nobre, né? Ele deu até aqui, ó, a camada de valência dele, 5s2, 5p6, 8 elétrons na camada de valência, e o hexafluoreto de platina. E desde então, mais compostos novos de gases nobres vêm sendo sintetizados. Tais compostos demonstram que não se pode aceitar acriticamente a regra do octeto. A gente sabe, né, galera, que a regra do octeto tem várias exceções, isso é discutido nas nossas aulas, na qual se considera que numa ligação química os átomos tendem a adquirir estabilidade, assumindo a configuração eletrônica de gás nobre. Dentre os compostos conhecidos, um dos mais estáveis é o difluoreto de xenônio, dois flúors ligados no xenônio, no qual dois átomos de halogênio e flúor, né, deu camada de valência, família 7A, 7 elétrons na camada de valência, se ligam covalentemente ao átomo do gás nobre, no caso do xenônio. Beleza? Aí ele fala assim, ó, para ficarem com os flúors, né, para ficarem com 8 elétrons na camada de valência. Aí ele fala assim, ó, ao se escrever a fórmula de Lewis do composto de xenônio citado, quantos elétrons na camada de valência haverá no átomo de gás nobre? Queridos, o xenônio, fazer bem grandão aqui, ó, tem 8 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 na última camada de valência. O flúor, pessoal, o flúor tem 7, família 7A. Halogênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele fala que o flúor, ele se liga covalentemente para adquirir 8 elétrons na camada de valência. Certo? Então ele vai fazer um compartilhamento com um elétron do xenônio. Beleza? Como são 2 flúors, vai chegar mais um flúor, que também tem 7 elétrons na camada de valência,
e vai fazer outro compartilhamento. Esse flúor e esse flúor, eles ficaram com 8 na última camada. Mas ele quer saber quantos elétrons vai ter na camada do gás nobre, do xenônio. Gente, vamos contar juntos. Ó, 2, 4, 6, 8, 10 elétrons. Alternativa correta, letra C. Ele está seguindo a regra do octeto? Não. A gente tem várias exceções da regra do octeto. Nesse caso, a gente diz que o xenônio expandiu os seus orbitais para justificar ter 10 elétrons na camada de valência. Tá legal? Gente, não está pedindo no exercício, mas vamos fazer o seguinte, ó. Vamos calcular a hibridação do xenônio nesse caso. Quantas nuvens de elétrons tem ao redor dele? Ó, uma nuvem, mais uma nuvem, mais uma, mais uma, mais uma. 1, 2, 3, 4, são 5 nuvens de elétrons. Lembrando que ligação simples conta como uma nuvem, ligação dupla conta como uma nuvem, ligação tripla conta como uma nuvem, ligação dativa conta como uma nuvem e par de elétrons não ligantes conta como uma nuvem. São 5 nuvens, então a hibridação vai ser S. Você lembra que no subnível S só tem um orbital S. No subnível P tem 3 orbitais P. Eu estou usando 5 orbitais. Então vai ser sp3, 1s mais 3p, 4. Falta 1. D. Então a hibridação do xenônio nesse XeF2 é do tipo sp3d. O exercício não pediu, mas é uma revisãozinha que eu quis fazer para você. Legal? Então, exercício de número 119, pessoal, letra C. Legal? Agora a gente vai fazer o exercício de número 123. Não esquece de deixar o seu like aí, viu? Ok? E faça comentários também, porque isso cria engajamento. E para mim é legal ter esse engajamento aí. Ó, estudos mostram o desenvolvimento de biochips utilizados para auxiliar o diagnóstico de diabetes mellitus, doença evidenciada pelo excesso de glicose no organismo. O teste é simples e consiste em 2 reações sequenciais na superfície do biochip. Entre a amostra de soro sanguíneo do paciente, enzimas específicas e reagentes, no caso iodeto de potássio, né, o KI, conforme mostrado na imagem. Então você tem aqui a enzima, né, e o KI, tá? Soro, aqui cor, beleza. Aí ele fala assim, ó, após a adição do soro sanguíneo, o fluxo desloca-se espontaneamente da esquerda para a direita, promovendo reações sequenciais conforme as equações 1 e 2. Ó, deu uma equação 1 aqui, equação 2 aqui. Aí ele fala assim, ó, na primeira, a conversão da glicose do sangue em ácido glucônico, gente, não precisa saber isso, gerando peróxido de hidrogênio, né? Água oxigenada. Na segunda, o peróxido de hidrogênio reage com íons iodeto, gerando triodeto, água e oxigênio. Beleza, beleza. Aí ele fala assim, ó, o tipo de reação que ocorre na superfície do biochip nas 2 reações do processo é, gente, uma equação, um exercício relativamente simples. Vamos dar uma olhadinha? Quando eu tenho uma substância simples, por exemplo, o O2, você lembra que o átomo sempre tem NOx igual a 0? Beleza? Agora, pode pegar no ácido ou na água oxigenada. Eu vou pegar na água oxigenada. Você lembra que na água oxigenada é uma exceção? O oxigênio tem NOx -1, lembra, pessoal? Então, olha só o que aconteceu, ó. O oxigênio à esquerda, aqui nos reagentes, tinha NOx 0. Na direita, mudou o NOx. Na água oxigenada, ele vale -1. Então, aqui está ocorrendo uma redução. O oxigênio está sofrendo redução. Beleza? Agora, vamos dar uma olhada na reação de baixo. Na água oxigenada, a gente tem NOx igual a -1. Aí, eu posso pegar na água ou posso pegar no O2.
na água vai ser -2. E aqui no O2 vai ser 0. Mas, de qualquer maneira, você vai ver que o NOx do oxigênio, na equação 2, também está mudando. Legal, pessoal? Quando numa reação química, pelo menos um elemento muda de NOx, você diz que a reação é de óxido-redução. Ó, eu descobri que o oxigênio está mudando de NOx. Gente, se eu já descobri um elemento, não preciso olhar mais nada. Beleza? E outra coisa, ó, se eu tenho aqui uma redução, com certeza eu tenho uma oxidação. E embaixo a mesma coisa. Mas isso não importa. Se você descobriu que um elemento, pelo menos um elemento, mudou de NOx, a reação com certeza é de óxido-redução. Então, as duas reações, elas são de óxido-redução. Elas ocorrem com transferência de elétrons. Beleza? Se pelo menos um elemento mudar de NOx, com certeza a reação é de óxido-redução. Ó, eu não vou perder tempo descobrindo a oxidação, porque isso não vem ao caso. Se eu descobrir que um elemento mudou de NOx, a reação já é de óxido-redução. Vamos marcar a alternativa letra C para o exercício 123. Alternativa letra C, matamos, acabou. Pessoal, agora o exercício de número 125. Ele fala assim, ó, glicólise é um processo que ocorre nas células, convertendo glicose em piruvato, durante a prática de exercícios físicos que demandam grande quantidade de esforço. A glicose é completamente oxidada na presença de O2. Isso está nessa equação aqui, ó. A glicose, na presença de O2, ela está sendo completamente oxidada. Está produzindo 6CO2 mais 6H2O. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer um déficit de oxigênio e a glicose ser convertida em 2 moléculas de ácido lático. Então, se não tiver oxigênio, a glicose se transforma em 2 moléculas de ácido lático. Beleza? As equações termoquímicas para a combustão da glicose e do ácido lático é esse aqui, pessoal, ó, estão representados a seguir. Legal? Aí ele falou assim, ó, o processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente porque, pessoal, o processo anaeróbico é aquele feito com déficit de oxigênio, né? Anaeróbico sem oxigênio. Ele disse que quando tem o déficit de oxigênio, a glicose ela é convertida em 2 moléculas de ácido lático. Então eu vou escrever essa equação aqui. Ó, a glicose C6 H12O6, no caso, né, ele deu estado físico sólido. Quando não tem oxigênio, se transforma em 2 moléculas de ácido lático e ele deu a formulinha para a gente. CH3, CHOH, tá? E aqui eu tenho COOH, beleza? Ele está falando que esse processo aqui, ó, anaeróbico, em ausência de oxigênio, ele é menos vantajoso energicamente. Por quê? Pessoal, aí ele está falando libera, absorve. Então eu vou ter que calcular o ΔH desse processo anaeróbico aqui. Beleza? Para saber se vai liberar, se vai absorver, quanto vai liberar, quanto absorver. Agora vamos dar uma lembradinha. Quando você precisa calcular o ΔH de uma reação e você tem outras reações com os respectivos ΔH, pessoal, nós usamos a lei de Hess, tá? Então eu vou resolver esse exercício usando a lei de Hess. Para usar a lei de Hess é o seguinte, na equação que você está calculando o ΔH, não pode mexer. Você só pode mexer nas reações que ele deu, né, com os respectivos ΔH.
pode inverter, pode multiplicar. Agora, na equação que você está calculando o ΔH, você não mexe. De boa? O que você tem que fazer? Pegar as duas reações que ele deu, tá? Rearranjar se for necessário, para chegar na reação que eu quero. Eu quero que chegue nessa reação aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Ó, na reação que eu quero, precisa ter glicose. Pessoal, na primeira equação tem glicose. Eu preciso dela nos reagentes. Lá na primeira reação já está nos reagentes. Eu preciso dela com coeficiente 1 e lá já está com coeficiente 1. Ou seja, a primeira equação está do jeitinho que eu preciso. Então eu vou manter a primeira equação. Vou escrever aqui à esquerda, ó. C6H12O6. Não pode ter preguiça, gente. Fazer a coisa direito para aprender a teoria. Mais 6O2 gasoso. Isso vai produzir 6CO2 gasoso mais 6H2O no estado líquido. Eu não mexi na equação original, não vai mexer no ΔH, menos 2.800 quilojoules, meus queridos. Vou chamar esse ΔH de ΔH1. Sossegado até agora? Pessoal, na minha equação, precisa ter o ácido lático. Tá aqui, ó. Detalhe, nas equações, as equações que ele te dá, você só pode usar uma vez. Eu já usei a primeira equação, não pode usar mais. Certo? Eu preciso do ácido lático na minha reação. Tem alguma reação que eu ainda não usei que tenha o ácido lático? Sim, a segunda. Gente, só que eu preciso dele nos produtos, certo? Aqui ele está nos reagentes. Então eu vou ter que inverter essa segunda reação aqui. E outra coisa, eu preciso dele com coeficiente 2. Então, além de inverter, eu vou ter que multiplicar a equação por 2. Certo? Então eu vou copiar a segunda equação invertida multiplicada por 2. Então vai ficar 6CO2 gasoso, estou invertendo, mais 6H2O, estou invertendo e multiplicando por 2. Isso vai produzir 2CH3, CH, isso aqui é o ácido lático, COOH, né, no estado sólido, mais, estou multiplicando por 2, 6O2 gasoso. Gente, eu mexi na equação original? Sim. Eu inverti, então o sinal vai mudar. Era negativo, vai ficar positivo. E eu multipliquei a equação por 2. Então esse ΔH vai ser multiplicado por 2. Quanto que vai dar? 2.688 quilojoules. Legal? E agora o que eu faço? Eu somo as duas equações para ver se chega onde eu quero. Pessoal, 6CO2 eu cancelo com 6CO2. 6H2O eu cancelo com 6H2O. 6O2 eu cancelo com 6O2. Então sobrou à esquerda C6H12O6 sólido, tá? E à direita, galera, sobrou 2 CH3, CHOH, COOH. Beleza? O resto cortou tudo. Então veja que não tem a presença de oxigênio. Realmente é um processo anaeróbico. Outra coisa, o ΔH dessa reação aqui que eu estou procurando, pessoal, sim. Essa reação aqui, ela é a soma dessas duas? Sim. Então, esse ΔH que eu estou procurando pela lei de Hess é a soma desses dois ΔH, né, de cada uma delas. Legal? Se você fizer essa continha, eu já fiz, vai dar, ó, menos, deixa eu dar uma olhadinha aqui, peraí, deixa eu ver, deixa eu procurar aqui, cadê? Pessoal, menos 112 kilojoule, certo? Se é menos, libera, né?
112 libera exotérmico, 112 kJ por mol de glicose. Um exercício muito legal, usando a lei de Hess, termoquímica, é uma matéria que cai bastante no Enem. Sossegado até agora? Beleza? Vamos ver o próximo. Ó, uma das técnicas de reciclagem química do polímero PET, politereftalato de etileno, tá aqui, né, a fórmula estrutural dele, gera o tereftalato de metila, certo? Esse daqui. E etanodiol, esse daqui. Conforme o esquema de reação que ocorre por meio de uma reação de transesterificação. Ele quer saber, ó, o PET reagiu com a substância A, ele quer saber quem é essa substância A, ele falou que vai ser uma reação de transesterificação. Queridos, seguinte, ó, transesterificação é quando a gente pega um éster mais complexo, reage com água na presença de álcool, vai produzir um outro éster mais simples, por isso que é transesterificação. Então, na reação de transesterificação, a gente sempre reage um éster com álcool, pessoal. Se você olhar nas alternativas, ó, metano é hidrocarboneto, éter metílico é éter, é óbvio, ácido dietanóico é um ácido, anidrido. Gente, só na letra B que tem um álcool. Se ele falou que é transesterificação, só podia ser reação com um álcool. Você viu? Só que é o seguinte, ó, talvez você não tivesse essa rapidez lá na prova, tá? Então vamos resolver por um outro método. Isso daqui é um éster, por quê? Porque tem o C dupla O e um carbono. Moçada, quando a gente reage com água, né, na presença de um álcool, vai ter a hidrólise do éster, vai ser a reação de transesterificação. Qual ligação se rompe? A ligação entre o C do dupla O e o O, tá? Essa ligação aqui ela vai ser quebrada. Se ela vai ser quebrada, nós vamos produzir... Gente, olha, deixa eu fazer um pouquinho mais para baixo aqui. Ó, ele está colocando na vertical, né? Então houve a quebra. Então você vai ter isso daqui, ó. Quebrou, você vai ter C, dupla O e uma valência livre. Ó. Quebrou essa ligação aqui. Isso acontece de um lado, acontece do outro lado. Então aqui embaixo você tem também C dupla O, né? E a valência livre que ficou. Mas isso daqui, pessoal, ó, isso daqui tem dois átomos de carbono, tá? Tem um oxigênio, vai ficar com uma valência livre, o outro oxigênio, outra valência livre. Certinho? Então aqui H2, aqui H2, para completar as ligações do carbono. O negócio é o seguinte: primeiro teve a hidrólise, depois que vai reagir com o composto A. Tá? Pessoal, na hidrólise, entra a hidroxila na carbonila e você vai formar esse ácido dicarboxílico. E nos oxigênios entra um hidrogênio, tá? A água se separa assim, ó, HOH. Os hidrogênios vêm para cá e vai formar esse diálcool aqui, ó, né? O etanodiol, certo? E vai formar esse ácido dicarboxílico aqui, beleza? Só que se você observar, houve a formação de um éster. Então esse ácido aqui obtido na hidrólise, ele reagiu com um álcool para produzir esse outro éster. Por isso que é reação de transesterificação. Você tinha um éster mais complexo, formou um éster mais simples. Agora, se você observar, o éster mais 5 formado aqui, ele só tem um carbono na cadeia carbônica dele aqui, ó, nessa cadeia de fora dele. Tá certo? Então, o que aconteceu? Ó, o ácido reagiu
com um álcool, pessoal, que só tinha um carbono, um CH3. Ou seja, era o metanol. Como é que vai acontecer a reação? A hidroxila vai sair, as duas hidroxilas vão sair e vai sair o H da hidroxila do álcool. Beleza? Aí, esse oxigênio, ele vem ligar nesse carbono aqui, tá? Então, ó, sai essa hidroxila e sai o H do álcool. Beleza? Vai ficar uma valência livre no oxigênio, ele vem para cá. Aí, ó, CH3 veio para cá e desse lado aqui a mesma coisa, certinho? Vem o oxigênio e vai dar o CH3. Ó, esse daqui é o éster que a gente produziu, beleza? Então, quem era o composto A? Galera, era o metanol, álcool metílico, exercício de número 127, alternativa letra B de bola. Sossegado? Gente, exercício agora 131. Ele fala assim, ó. Um experimento simples que pode ser realizado com materiais encontrados em casa é realizado da seguinte forma. Adiciona-se um volume de etanol em um copo de vidro. Tá aqui, pessoal, ó. Tem um copo de vidro, né? Ele colocou etanol. Em seguida, uma folha de papel, tá aqui, ó, papel de filtro, é colocado. Com o passar do tempo, observa-se o comportamento peculiar. O etanol se desloca sobre a superfície do papel. Tá vendo aqui, ó? O etanol, o álcool, ele está subindo na superfície do papel, superando a gravidade. A gravidade está puxando para baixo, ele está subindo. E o atrai no sentido oposto, como mostra a imagem. Para a parte dos estudantes, isso ocorre por causa da absorção do líquido pelo papel. Então, os estudantes falam que o papel está absorvendo, né, o líquido. Do ponto de vista científico, o que explica o movimento do líquido é, galera, evaporação. Descarta. O líquido vai subir. Não tem evaporação, ele não vai se transformar em vapor. Se ele se transformar em vapor, ele vai embora. Ele não vai subir no papel. Diferença de densidade. Não, gente. O álcool que fica... o álcool que fica e o álcool que sobe é álcool, é o mesmo. Então, não tem diferença de solubilidade. Desculpa, de densidade. Então, descarta a letra B. Reação química com o papel. Gente, o álcool não reage com o papel. Simplesmente ele está subindo. Aí, sobraram duas alternativas. Capilaridade nos poros do papel e resistência ao escoamento do líquido. Pessoal, escoamento do líquido, não. Isso aqui não justifica. Tá certo? O que justifica é a capilaridade nos polos do papel. O negócio é o seguinte, ó. Você tem aqui o papel formado por celulose. Joinha? Na celulose a gente tem grupos polares. E no álcool a hidroxila também é polar. Então vai ter uma força, pessoal, de adesão entre a molécula do etanol e as moléculas do papel, tá? Essa força de adesão, ela vai puxar o álcool para cima. Legal? E você tem também a força de coesão entre as moléculas de álcool. Tá certo? Essa força de adesão, ela vai puxando o álcool para cima. E isso, gente, na ciência, lá na biologia a gente estuda, né? Lá no transporte de seiva, se eu não me engano, isso a gente chama de capilaridade. Quando você tem poros, quando você tem um orifício assim bem pequenininho, né? O líquido, por essa força de coesão e de adesão aí, ele sobe e esse movimento a gente chama de capilaridade. Alternativa correta, exercício de número 131, alternativa letra D. Tenho certeza que você não erraria esse exercício.
Vamos lá então? Próximo. Exercício de número 133. Pessoal, ele fala assim, ó. Um dos parâmetros de controle de qualidade de polpas de frutas destinadas ao consumo como bebidas é a acidez total expressa em ácido nítrico. Desculpa, em ácido cítrico, que corresponde à massa dessa substância em 100 gramas de polpa. Gente, presta atenção, ó. A acidez, ela vai ser expressa em ácido cítrico. Essa acidez, ela me dá a massa de ácido cítrico em 100 gramas de polpa. O texto está falando isso para a gente. Aí ele fala assim, ó, o ácido cítrico é uma molécula orgânica que apresenta 3 hidrogênios ionizáveis. Ácido triprótico, ele é um triácido e a massa molar dele 192 gramas por mol. Aí ele fala assim, ó, o quadro indica o valor mínimo desse parâmetro de qualidade para polpas comerciais de algumas frutas. Então, ó, na polpa de acerola, o valor mínimo de acidez é 0,8, no caju 0 e assim por diante. Aí ele fala assim, ó, a acidez total expressa em ácido cítrico de uma amostra comercial de polpa de fruta foi determinada. Então, ele pegou uma amostra de polpa de fruta, né, e calculou a acidez total nessa amostra. No procedimento, adicionou-se água destilada a 2,2 grama da polpa, da amostra. Gente, a acidez é dado para 100 gramas de polpa. Tá aqui no texto, ó. Só que para fazer a titulação aí, ele usou 2,2 gramas de polpa, não tem problema. Você calculou para 2,2 gramas de polpa, depois você calcula para 100 gramas da polpa. Certinho? Após a solubilização do ácido cítrico, o sólido foi remanescente foi filtrado. Então, ó, no procedimento, ele colocou água destilada na polpa. Certinho? O ácido ficou dissolvido, o sólido ele jogou fora. Então, a solução resultante é o ácido dissolvido em água. Beleza? A solução obtida foi titulada com solução de hidróxido de sódio, 0,1 mol por litro, e foi consumido 24 ml dessa solução básica titulante. Certinho? Entre as listadas, a amostra analisada pode ser de qual polpa de fruta? Vamos fazer o cálculo então? Bom, pessoal, primeiro, ele usou 2,2 gramas de polpa, certo? Lembrando que a acidez é dado para 100 gramas de polpa. Então, o que eu achar para 2,2 gramas de polpa, depois eu vou ter que transformar para 100 gramas de polpa. Outra coisa, ele falou que o ácido é triprótico, tem 3 hidrogênios ionizáveis. Então, eu vou representar genericamente o ácido cítrico assim, ó. Deixa eu colocar assim, ó, H3C, porque é cítrico, né? Tanto faz, mas eu vou chamar de H3C. Ele é triprótico. Nós vamos fazer a titulação com soda cáustica, pessoal. Beleza? Agora presta atenção, ó. Quando você faz uma titulação, um hidrogênio ionizável, um H+, ele neutraliza uma hidroxila. Sempre essa proporção. Nesse caso, são 3 hidrogênios ionizáveis no ácido. Então, a proporção ela vai ser de 1 para 3. Ó, 3 hidrogênios ionizáveis, eu vou precisar de 3 hidroxilas para ter a neutralização total. Legal? O produto não interessa para a gente, eu só tenho que garantir, né, que a neutralização vai ser completa. Bom, se você voltar lá no texto, ele usou a concentração da base, 0,01 mol por litro, e usou 24 ml dessa solução. Então, deixa eu escrever aqui, ó, a molaridade da base. Já vou colocar em potência de 10, tá? 10 a menos 2 mol por litro. 0, deixa eu só confirmar.
0,01, isso 10 a menos 2, e o volume pessoal, volume da base, 24 ml. Legal? Bom, seguinte, se eu tenho a molaridade da base e o volume da base usada, dá para calcular quantos mols da base reagiram. Gente, se eu calcular quantos mols da base reagiram, dá para eu calcular quantos mols do ácido reagiram. Tá? Isso é titulometria, titulação. Vamos lá então? Qual que é a formulinha para calcular molaridade? Pessoal, é o número de mols do soluto, beleza? Sobre o volume da solução, só que esse volume tem que estar em litros. Se eu passar o volume multiplicando, o número de mols da base que reagiram é a molaridade da base vezes o volume da base. Pessoal, o número de mols da base vai ser molaridade 10 a menos 2, né? Tá aqui, ó, 0,01. O volume, 24 ml, tem que transformar em litros, divide por 1000 ou multiplica por 10 a menos 3. Pronto. Esse daqui vai ser o número de mols. Deixa eu só dar uma organizada nessa resposta. Número de mols da base que reagiram, 24 vezes 10. Gente, 10 a menos 3 vezes 10, 10 a menos 5 mol. De boa? Então, esse aqui foi o número de mols da base que reagiu. Gente, só que eu preciso do número de mols do ácido que reagiu. Qual que é a proporção? Ó, 1 mol do ácido cítrico, né? Que eu estou representando genericamente por H3C, ele consome 3 mols da base, no caso o NaOH. Sossegado? Só que a gente calculou 24 vezes 10 a menos 5 mol da base. Então, o número de mols do ácido eu vou chamar de N do ácido. Certo? Pessoal, o N do ácido, ó, vai dividir por 3, né? Então, vai dar 8, ó, 24 dividido por 3, vai dar 8 vezes 10 a menos 5 mol. Beleza até agora? Então, esse daqui foi o número de mols que a gente tem do ácido. Gente, eu vou transformar isso em massa. Por quê? Porque a acidez, se você lembrar lá do texto, é expressa em massa da substância, né, do ácido cítrico, para 100 gramas de polpa. Só que eu vou fazer o seguinte, ó, esse mols aqui que eu encontrei foi para 2,2 gramas de polpa. Eu preciso calcular para 100 gramas de polpa. É só fazer uma regrinha de 3. Ó, 2,2 grama de polpa da amostra, polpa, tem 8 vezes 10 a menos 5 mol do ácido cítrico. Do ácido. Gente, só que eu preciso calcular para 100 gramas de polpa. Eu vou chamar isso daqui de X. Esse X aqui, espera aí que eu já fiz as continhas aqui para ir mais rápido, só preciso achar. Deixa eu ver se eu achei. Pessoal, achei. Esse X aqui, ele vai dar 8 vezes 10 a menos 3, dividido por 2,2. Tá certo? Deixa eu ver quanto que dá isso daí. Pera aí. 8 por... Deixa eu fazer a continha. Eu estou fazendo a continha. 3, opa, pera aí. Vai dar 3,6 aproximadamente. Deixa eu ver aqui. 3,6 aproximadamente, vezes 10 a menos 3 mol. Joia? Só que é o seguinte, eu preciso transformar isso daqui em massa. Galera, agora eu posso fazer uma regra de 3, ou eu posso usar aquela relação, número de mols, massa sobre massa molar, tá? Daqui eu vou tirar que a massa passa
a massa molar multiplicando é o número de mols vezes a massa molar. Então, a massa vai ser 3,6 vezes 10 a menos 3. A massa molar, pessoal, se você lembrar, ele fala aqui para nós, ó, cadê, hein? Espera aí, deixa eu achar esse trem aqui, ó, 192. Certinho? Então, eu vou multiplicar por 192. Se eu fizer essa conta, eu já fiz aqui previamente, galera, dá aproximadamente 0,7 grama de ácido para cada 100 gramas de polpa. Beleza? Bom, aí eu vou ter que olhar nas respostas, né, qual que é a certa. Ele fala assim, ó, valor mínimo de acidez. O valor mínimo de acidez, pessoal, no nosso exercício deu 0,7. O valor mínimo para acerola é 0,8, então não pode ser acerola. O valor mínimo do caju é 0,3. Nós encontramos 0,7, então esse daqui pode ser. Capuaçu, o valor mínimo é 1,5, nós encontramos 0,7, esse aqui não pode ser. A graviola, 0,6. A gente encontrou 0,7? Pode ser. E o maracujá? Não pode ser. Então, pode ser caju ou graviola. Onde tem isso aí, hein? Caju, graviola. Alternativa correta, letra C. Deixa eu ver qual que é o exercício aqui. 133, alternativa, letra C. Pessoal, bom, e é o seguinte, esse aí é o exercício derradeiro, último. Tá? Aqui nós temos as respostas, só que a gente resolveu bonitinho com você. Pessoal, então essa é a prova de 2019 do Enem, uma provinha de boa, né? É importante você resolver essas provas anteriores. Eu espero que você tenha entendido a resolução. Muito obrigado, um abraço, até a próxima. Fica com Deus. Tchau, tchau.